Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, graça e paz a todos quantos estão conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória e nos dá a oportunidade nesta manhã estarmos aqui na casa do Senhor. Depois de um tempo bastante grande, ausentes, pelos motivos que os irmãos já os conhecem, mas hoje o Senhor está me dando a oportunidade de estar trazendo a lição diretamente aqui da igreja, o que para mim, em particular, é um motivo de muita alegria, de poder nesta manhã retornar à casa do Senhor. Queridos, nesta manhã nós vamos estudar mais uma lição da palavra do Senhor. Uma lição, como eu já conversei aqui com alguns irmãos, um tanto quanto difícil, mas necessária. Antes, porém, vamos orar, iniciando assim os nossos trabalhos desta manhã. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós estamos gratos ao Senhor por nesta manhã mais uma vez nos encontrarmos reunidos em Tua casa e em Teu nome, para juntos meditarmos na Tua palavra, para estudarmos o Teu santo livro. Nesse instante te pedimos no nome de Jesus que Teu santo e divino Espírito se faça presente em nossas vidas, em nossas mentes e corações, em tudo aquilo que fizermos aqui nesta manhã, que tão somente sejamos instrumentos Teus, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Toma minha vida nas Tuas mãos e de cada um dos meus queridos que conosco estão nesta manhã, para que sejamos abençoados, fortalecidos e renovados na força do Teu poder. No nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Como eu disse, nesta manhã o nosso assunto é um tanto quanto pesado. O título da nossa lição é Confiamos em Deus, em Jesus, para sermos livres do pecado. E todas as vezes que nós falamos em pecado, via de regra, é um assunto um tanto quanto indesejado pelas pessoas. Se nós falamos em bênção, em milagres, se falamos em prosperidade, todos querem ouvir. Mas quando nós falamos em pecado, quando falamos em desobediência, em distanciar-se de Deus, muitas vezes as pessoas não querem ou não estão preparadas para ouvir desse assunto. E isso, queridos, não é alguma coisa dos nossos tempos. Se nós formos voltar lá para o Novo Testamento, para o tempo em que Jesus esteve aqui na terra, vamos verificar que isso também aconteceu. Quando lemos os 4 evangelhos, verificamos que Jesus estava sempre rodeado de pessoas que estavam ali, muitos curiosos, outros levando seus entes queridos para serem curados, outros porque se fartaram de pão e peixe, enfim, sempre ele estava cercado pela multidão. Mas lá em João capítulo 6, dos versículos 41 a 71, há um momento diferente em toda a história de Jesus junto ao povo. É um momento em que Jesus traz uma palavra dura, uma palavra forte, uma palavra de desafio que confronta as pessoas. E em determinado versículo, um dos discípulos, daqueles que estavam à volta de Jesus, não os apóstolos, mas aqueles que o acompanhavam, talvez um pouco à distância, diz: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E um a um vão saindo e fica só Jesus e os 12 apóstolos. E então Jesus diz àqueles 12 homens: e vocês também não vão querer se retirar? Vem então a palavra maravilhosa de Pedro: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então vemos que desde lá, quando se fala em determinados assuntos, as pessoas têm um certo temor, têm um certo receio, um distanciamento, não querem falar, vamos dizer assim, não dá ibope. Mas nós vamos tratar um pouco desse assunto nesta manhã, que é a respeito do pecado. E para isso eu gostaria de deixar no chat para os irmãos e as irmãs que estão conosco esta manhã, responderem, ou se não quiser responder, mas pelo menos pense, na seguinte pergunta: por que pecamos? Por que pecamos? É uma pergunta para pensarmos sobre ela e vamos verificar através da lição desta manhã, confiando em Jesus para sermos livres do pecado, o
que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesta manhã. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: você já se pegou caindo em pecado? Um pecado recorrente que você comete sempre? Ou talvez algum pecado você tentou de alguma forma não cometê-los mais, mas você acaba cometendo outro. Pois é, queridos, a nossa vida realmente é assim. Nós somos pecadores. O salmista vai dizer que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Ele diz: porque em pecado me concebeu minha mãe. Então nós somos pecadores desde lá. Desde que nascemos, já nascemos com o pecado original. Embora o pecado faça parte do nosso cotidiano, mas o que é pecado? Às vezes nós falamos, pecar, mas o que é pecado? 1 João 3,4 diz-nos o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o que vem a ser a lei? A lei vem a ser a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós pecamos, nós estamos indo contra as orientações e as determinações de Deus. Por isso que em algumas lições passadas nós falamos a esse respeito, de nós termos o nosso tempo diário com Deus. Para quê? Para orarmos e também para estudarmos a palavra. Porque através do estudo da palavra, nós vamos saber o que é que Deus quer de nós. Como nós devemos nos portar. E portanto, a probabilidade de pecar torna-se menor, porque nós conhecemos a palavra e em conhecendo nós não vamos transgredi-la. Tiago 4,17 também nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha que interessante. No primeiro texto, João fala que aquele que transgride a lei comete pecado. E Tiago vai falar que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, também cometemos pecado. Então, às vezes podemos cometer o pecado porque desconhecemos a lei. E às vezes cometemos o pecado conhecendo a lei, sabendo o que deve ser feito de certo, mas acabamos fazendo o errado. Então, temos que ter esse tempo de parar nessa manhã para pensarmos nesse assunto, a questão do pecado. Diante disso, queridos, o que nós devemos fazer? Ou melhor, o que foi feito por nós? Porque nós, de nós mesmos, temos a certeza que não podemos fazer nada. 1 João 1,7, na parte B, diz-nos o seguinte: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso, a nossa lição está falando que devemos confiar em Jesus para sermos livres do pecado, porque por nós mesmos, isso é impossível. Um dia Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. E Ele não queria, e Ele não quer que a sua obra maior, que sou eu e você, seja condenado ao inferno. E exatamente por esse motivo Ele falou: só tem um jeito de eu tentar salvar esse povo: enviar o meu Filho. E foi exatamente isso que Ele fez. Enviou Jesus Cristo. E por isso João vai dizer que o sangue de Jesus, que foi lá na cruz derramado em meu e em seu favor, é que vai nos purificar de todo o pecado. Então nós começamos aqui a entender: pecamos, sim. Nascemos em pecado, sim. Mas há uma possibilidade de nós mudarmos esta condição, mudarmos esta situação. Por nós mesmos, não. Mas pela misericórdia e pelo amor de Deus, quando enviou Jesus Cristo aqui a este mundo. Não se esqueça da pergunta: por que pecamos? Queridos, diante disso então, vamos verificar 3 pontos importantes nesta manhã, para tentarmos não só entendermos, mas vermos onde estamos errando e naquilo que podemos mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. A primeira coisa que nós precisamos fazer está registrada em João 3,3. João 3,3. Certa feita,
um fariseu, Nicodemos, vai procurar à noite Jesus. E no diálogo que eles mantêm, em determinado momento, Jesus diz a ele: te falta uma coisa. Você precisa nascer de novo. Lá em João 3,3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira condição, precisa nascer de novo. Evidentemente, Nicodemos não entendeu. E ele fala: mas Senhor, como eu posso nascer de novo se eu já sou velho e voltar para o ventre da minha mãe? Mas o nascer de novo que Jesus está falando é nascer da água e do Espírito. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para haver esta mudança, e o que é o novo nascimento? É a conversão, que nós comumente chamamos. E o que é conversão? É você estar numa rota e de repente você mudar completamente a rota para uma outra. Isto é conversão. É você estar fazendo as coisas erradas e reconhecer e mudar a sua rota. Esse é o nascer de novo. É o entregar a sua vida a Jesus Cristo. É dar a oportunidade para que Ele venha fazer morada no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. É permitir que o Espírito Santo faça parte da sua vida. E você então será uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O novo só acontece quando Jesus Cristo passa a fazer parte da nossa vida. Este é o novo nascimento. Esta é a mudança. E esta mudança é imprescindível na nossa vida. Sem essa mudança, sem esse novo nascimento, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Agora, algo interessante, e que você pode estar perguntando: tá, mas aí eu me converto, e vou deixar o velho homem. Mas o que o velho homem faz que eu tenho que deixar de fazer? Algumas coisas o próprio apóstolo Paulo vai falar em Efésios, e vai falar também lá em Colossenses. Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 a 26, eu não vou ler todo o texto, mas apenas um detalhe que chama a atenção. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quem é o pai da mentira? Satanás. Se você mente, você é filho de quem? Não é de Deus. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Independente se essa verdade pode ser dolorida, se ela vai trazer às vezes algumas consequências até não muito agradáveis, não tem importância, fale a verdade. É uma das grandes coisas que está faltando no nosso mundo hoje, a verdade. E lá no texto seguinte, ele fala algumas outras coisas que nós precisamos deixar com o velho homem. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. São algumas outras atitudes que o velho homem faz e que o novo homem não deve fazer. São algumas coisas que nós precisamos ter em mente de que o novo homem deve deixar de lado, porque isto é pecado, isto é transgredir a lei de Deus, isto é fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Portanto, precisamos deixar essas coisas para trás. Pois bem, então você um dia aceitou a Jesus Cristo, você tem certeza da salvação, então agora você não peca mais, certo? Errado. Mas como? Se eu aceitei a Jesus, tudo bem, você aceitou a Jesus, mas aonde você está? No mundo. Quem é que domina o mundo? Satanás. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Que ele anda em derredor, tentando fazer o quê? Passar a mão na nossa cabeça? Não, tentando nos tragar.
Porque ele é o pai da mentira. Ele é o detentor do pecado. E ele quer exatamente que você peque. Ele quer exatamente que você caia. Ah, mas o que é uma mentirinha? É uma mentira. E é um pecado. Ah, mas às vezes eu preciso mentir. Não, você não precisa mentir. Fale a verdade. Não é isso que a palavra diz? Fale a verdade cada um com seu irmão? Pois bem, quando você mente, você peca. Mas há algo maravilhoso que Deus faz por nós. Você está no mundo, está sujeito ao pecado, mas quando você aceita a Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, Ele faz algo por você. Ele fez na cruz do Calvário quando deu Jesus Cristo, mas Ele continua fazendo por você. E lá em João 16, 7, 8, Jesus Cristo vai dizer que quando Ele voltar para o Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem fazer aqui? Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem nos convencer do pecado. Então, além de Ele morar no seu coração, além de Ele vir para te dar paz, te dar tranquilidade, te dar confiança, Ele vem também para mostrar para você quando é que você errou, quando você pecou, quando você transgrediu. Ele vai te dar esse toque. Ele vai, através da presença dEle na sua vida, Ele vai dizer para você: Amaury, você escorregou, você pecou, essa sua atitude está errada, você precisa mudar. Mas também há uma outra coisa que o Espírito Santo faz. Tiago 4,7 vai nos dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar? É tornar obediente ou dependente. Então nós precisamos sempre ter em mente que nós somos dependentes de Deus. Quando somos dependentes de Deus, o Espírito Santo faz parte da nossa vida. Ele vai nos convencer do pecado e também vai nos dar forças para nós resistirmos e para nós nos mantermos firmes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi exatamente isso que Jesus fez lá no deserto, quando o diabo por 3 vezes tentou a Jesus, e ele, dentro da palavra, falou com Satanás e ele foi embora. É na palavra, é através do Espírito Santo que ele vai nos dar força para nós suportarmos as investidas de Satanás e continuarmos fazendo a vontade do Senhor. Queridos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente: nós não podemos viver pecando. Se nós nascemos de novo, se nós temos a certeza de que o Espírito Santo faz parte da nossa vida, por que vamos sair por aí pecando? Por que vamos sair por aí fazendo aquilo que é mal, se sabemos fazer o que é bom? Se somos realmente nascidos de Deus, não podemos agir desta maneira. Esse é o primeiro ponto. E por isso a pergunta: por que pecamos? Por que pecamos? Mas há um segundo ponto também importante. E o segundo ponto vai falar a respeito de reconhecer a condição de pecador para se arrepender. Interessante, queridos, que quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículos 11 a 13, tem uma situação bastante interessante. E ali nós podemos ver exatamente como é o ser humano. Eu vou ler e os irmãos vão entender. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses?
É Deus falando com Adão. Olha a resposta de Adão. Disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus se volta para Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que nós podemos entender aqui? O grande problema do ser humano é não querer assumir os seus erros. Ele sempre quer transferir responsabilidade. E isso é desde os nossos primeiros pais, que aqui nós estamos falando de Gênesis. Foi exatamente quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a lei de Deus. O que Deus havia dito? Olha, você pode comer de todos os frutos que está aqui no Éden. Desse você não come, porque no dia que você comer, você morre. Então, desde lá, ou desde sempre, nós temos esse grande dificuldade, esse defeito de querermos assumir os nossos erros. Não é assim nos nossos dias muitas vezes? Ah, mas eu pequei porque o diabo é que me tentou. Sim, ele vai te tentar sempre, essa é a função dele. Mas a palavra de Deus não diz que nós devemos resistir e ele foge? Então a questão é, nós precisamos nos arrepender. Como dissemos no item 1, o Espírito Santo vai nos convencer de que nós pecamos. E aí o que eu tenho que fazer? E você também tem que fazer. Você tem que reconhecer que pecou e confessá-lo diante de Deus. Se você não fizer isso, Deus sabe que você pecou, porque a palavra de Deus diz que antes que nós façamos e pensamos, Ele já sabe o que a gente vai pensar e fazer. E diz também que nós pecamos por atos, por palavras e por ações, e por pensamentos. Então Deus sabe o que se passa aqui dentro da nossa cabeça. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos reconhecer que pecamos e nos arrepender. Lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 46, parte A, quando Salomão está orando pelo povo, após a consagração do templo, ele diz: quando pecarem contra ti, por quê? Pois não há homem que não peque. Desde lá, desde sempre, o homem sabe que ele peca, e que portanto ele precisa da graça e da misericórdia e do perdão de Deus. Em Provérbios 28, 13, Salomão também vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você só vai alcançar o perdão e misericórdia de Deus se você confessar. Se você não confessar, você continua com o pecado. Percebe por que precisa se arrepender? Percebe por que precisa reconhecer? Lá em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É assim, não há nenhum justo. Porque se houvesse, Jesus Cristo não precisava ter vindo. Deus pegaria o justo aqui na terra e ele seria o modelo. Por isso que teve que vir Jesus. 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja só, se dissermos que não temos pecado, pecamos aí duas vezes. Porque sabemos que pecamos, e pecamos porque mentimos que achamos que não pecamos. Percebe? Obviamente ninguém sai, levanta de manhã, por exemplo, eu hoje quando saí de casa para vir para cá, para estar com os irmãos, eu não fiquei pensando, olha, hoje eu vou pecar. Claro que a gente não tem esse comportamento. Mas infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia. Como dissemos lá no começo, às vezes nós não queremos pecar. Paulo dizia, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos convença. E precisamos nos arrepender. Por isso, lá em 1 João 1,9,
aquele texto maravilhoso que já tornou-se até um cântico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas há uma condição, e a condição está realmente na primeira palavra do versículo: se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se não confessarmos, Ele não vai nos perdoar. Então, querido, a parte que Deus em Jesus podia fazer por mim e por você, Ele já fez. E qual foi? Mandar Jesus Cristo. Agora depende de mim e depende de você. Se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Mas se nós não confessarmos, Ele não perdoa. Ele é taxativo, Ele é claro. A Bíblia sempre foi muito clara. Jesus sempre foi muito claro quando Ele falava com o povo, exceto nas parábolas. Mas em várias ocasiões Ele era taxativo, e aqui João está sendo taxativo. Se confessarmos, Ele perdoa. Ele é fiel para nos perdoar. Mas se nós não confessarmos, nós não teremos o pecado perdoado. E nós sabemos, e Paulo vai dizer qual que é o salário do pecado: é a morte. E Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida, e vida em abundância. Mas para termos vida e vida em abundância, para nós não sermos assalariados do pecado, nós precisamos reconhecer o pecado e confessar diante de Deus, através de Jesus Cristo. O seu sangue é que nos purifica de todo o pecado. Portanto, queridos, se nós não reconhecermos, não arrependermos e não confessarmos, o nosso pecado não será perdoado. E é interessante que o salmista vai dizer lá no Salmo 32, versículos 1 e 2, o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser um homem? Você quer ser uma mulher feliz? Arrependa-se, reconheça que pecou e confesse diante de Jesus. Você então será um bem-aventurado, você será um feliz. Se isso não acontecer, querido, infelizmente, você vai continuar com o pecado nas suas costas. Você não estará assim ereto, como eu estou agora, mas você vai andar curvado, de tanto pecado nas costas. Por isso, reconheça que pecou. É uma virtude que o homem muitas vezes, e quando eu digo homem, é homem e mulher, não tem, de reconhecer. Veja o texto que li, lá de Gênesis. Querer transferir, não devemos transferir nada a ninguém daquilo que fazemos. Até porque Deus sabe o que nós fazemos. E não adianta, nós podemos enganar a todo mundo, a Deus não. E um dia, nós vamos ter que comparecer diante dEle. Não é assim que nos diz a palavra? Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Pode até ser uma palavra dura, que você nem queria ouvir nesta manhã. Às vezes você fala: por que eu levantei para ouvir essa palavra? Mas se você levantou para ouvir essa palavra, é porque essa palavra é para você também. Amém? Queridos, mas há um terceiro ponto. Há um terceiro e último ponto para nós nessa manhã. É fundamental saber que Deus nos livra do poder do pecado. Como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e é só Ele que pode nos dar isso. No texto de Romanos 8, 1 e 2, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles já aceitaram ao Senhor Jesus. E porque o Espírito Santo de Deus os convence do pecado, eles reconhecem que pecaram, confessam diante de Jesus,
E o que é que lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, Deus diz a esse respeito, a questão do pecado? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, quando você confessa, Deus perdoa e esquece. Quando você confessa, Deus perdoa e esquece. Por isso que Paulo está dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora você é um salvo, porque agora você é um convertido, porque você agora é uma nova criatura. Não somos mais condenados pelos nossos pecados por causa do poder de Jesus Cristo, que atua em nós. E aqui eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho a respeito da história de Paulo. Quando nós verificamos Paulo, o começo da vida de Paulo, que a Bíblia registra lá em Atos. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era alguém que tinha sobre si a certeza de que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Tanto é que quando ele vai a Damasco, ele vai primeiro pegar cartas para poder ir e prender os cristãos, para levá-lo para as arenas, para serem trucidados por leões. Mas no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus. Ali ele converteu. Ali houve uma mudança de rota na vida de Paulo. E agora Paulo não é mais o perseguidor da igreja. Agora ele é perseguido porque faz a vontade de Deus, que é o Senhor da igreja. E é interessante que quando Paulo se converte e logo em seguida ele sai fazendo a obra para a qual ele foi pelo próprio Deus, Deus mesmo foi quem o chamou. O que acontece? Logo no começo do ministério, ele tem momentos de dificuldades para fazer a obra. Porque na cabeça, na memória de todos, viam Paulo como aquele que perseguia. Viam Paulo como aquele que era um destruidor de pessoas, destruidor de cristãos, destruidor de igrejas. Como agora, de repente, ele aparece aqui falando em nome de Jesus? Foi um impacto, e um impacto bastante grande, e houve uma certa demora para que o povo começasse a compreender que aquele Paulo ficou lá no caminho de Damasco, agora era um outro. O Saulo ficou em Damasco, lá no caminho, agora era o Paulo. Agora era o Paulo, homem de Deus. Agora era o Paulo que falava em nome de Deus, que pregava a Jesus Cristo. Então, no começo do ministério de Paulo, houve um choque. Mas com o decorrer do período, com o decorrer do tempo, as coisas foram mudando. E as pessoas foram vendo que realmente aquele Saulo já não existia mais. Aquele Saulo ficou lá no caminho de Damasco. Aquele homem bruto, cruel, que achava que estava fazendo o correto, ficou lá no caminho de Damasco. Agora era um Paulo que passou, e quando nós lemos a história de Paulo, vamos verificar quantas coisas aquele homem passou por crer em Jesus, por ter aceitado Jesus. O que mudou na história de Paulo? Ele não deixou de ser pecador, nem sua história pregressa como perseguidor da igreja foi apagada? Claro que não. O que ele fez no passado, ele fez. Fazia parte da sua história. Só que agora é um outro personagem que está em voga. Não é mais o Saulo perseguidor.
É o Paulo pregador. É o Paulo salvo por Jesus Cristo. Ele foi perdoado dos seus pecados a partir do momento em que se arrependeu e se entregou aos pés de Jesus, lá no caminho de Damasco. A primeira coisa que aconteceu na vida de Paulo, ele foi perdoado dos seus pecados. Como nós lemos agora há pouco, lá de Isaías, ele se esqueceu, Deus esqueceu de tudo aquilo que ele tinha feito, porque agora ele era uma nova criatura. Como ele mesmo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E uma outra coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Paulo, mas que não é privilégio de Paulo, é algo para mim e algo para você. O poder do pecado em sua vida foi cancelado. O poder do pecado foi cancelado na vida de Paulo. Embora continuasse pecador, ao longo de seu ministério não seria mais reconhecido como tal. À medida que ele vivia os valores do Evangelho, sendo usado por Deus a seu serviço, o pecado não definia mais a sua vida. É isso que acontece, amado, quando realmente a nossa vida está pautada na palavra de Deus. Nós deixamos de ser o que éramos para sermos uma nova pessoa. Deixamos de ser aquilo que éramos e agora somos diferentes. Continuamos sendo pecadores, sim, porque estamos nesse mundo e só vamos deixar de ser o dia que nós estivermos com Cristo na glória. Que nós vamos estar revestidos de um outro corpo incorruptível. Mas até lá nós estaremos sujeitos, mas não escravos. Poderemos pecar? Sim, poderemos. Mas o Espírito Santo vai nos convencer que pecamos, vamos confessar e vamos ser perdoados. Mas agora nós não vamos ser mais vistos como aquele que fazia tais e tais coisas. Mas agora nós vamos ser vistos como aquele que faz a vontade de Deus. É uma nova vida. E portanto Paulo já não era mais visto como o perseguidor, mas como o pregador. Como aquele que curava pessoas. Como aquele que fazia a vontade de Deus. Como aquele que mesmo que uma serpente mordesse a sua mão, ela não o matava porque ele era um servo de Deus e Deus não permitiu. Era uma outra pessoa. Por isso esse fundamento é importante para nós. É fundamental saber que Deus nos livra do poder do pecado. Nós não somos mais escravos dele, mas somos servos de Deus. Nós não fazemos parte mais do velho homem, mas agora nós somos um novo homem, uma nova mulher. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que era a vida de Paulo. É assim que deve ser a minha e a sua vida, uma nova vida, vivida na fé no Filho de Deus. Em 1 João 5,18, ele nos diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é filho de Deus, o maligno não toca. Deus não permite. Deus nos coloca numa redoma, que é o seu próprio Espírito, e faz com que nós sejamos livres. E mesmo quando em algum momento nós escorregarmos, nós temos a condição de voltarmos, quando nos arrependemos e quando confessamos. Portanto, querido, aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que reconhece que pecou,
ele não está mais sobre o poder do pecado, mas ele vai viver agora sobre o poder de Deus, sobre a direção de Deus. Embora o pecado continue sendo um grande dilema, com o qual temos que lidar diariamente, não somos mais escravos do pecado. Pelo sacrifício de Jesus, não somos mais definidos pela nossa condição de pecadores. Temos recursos para lidar com as tentações e vencê-las. Os recursos quais são? O Espírito Santo de Deus, que está a nos ajudar, que está a nos abençoar, que está a nos sustentar e a nos convencer do pecado. E embora ainda tenhamos que lidar com pecados que venhamos a cometer, somos abençoados com a graça e a misericórdia de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Que bênção maior que essa, meu amado e minha amada que está conosco nesta manhã? Você saber, você reconhecer que é pecador, mas saber que há um Deus, que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E que todas as vezes que por alguma razão você transgredir as leis de Deus, mesmo sabendo que está errado, confesse. E se você por alguma coisa, por algum momento de distração, ficar indeciso, o Espírito Santo vai te convencer que você errou. E se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Portanto, queridos, nós vivemos e convivemos diariamente com Satanás ao nosso derredor. E precisamos e devemos estar firmes em Deus, para não permitirmos que o pecado faça parte da nossa vida. Para terminar, queridos, eu gostaria de deixar com os irmãos uma frase de Spurgeon que diz o seguinte: meu caro amigo, eu sou pobre pecador ainda, e eu tenho que olhar para Cristo todos os dias, como eu fiz na primeira vez. Não só Spurgeon tinha que fazer isso, nós também temos que estar com o nosso olhar voltado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que Ele, na sua infinita misericórdia, poder e graça, nos dê todas as condições para que nós, diante do pecado, saibamos nos portar, saibamos suportar e ser vencedores para a glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos aqui nesse mundo de passagem. E se estamos de passagem, temos que ter um alvo, um objetivo. O meu é a vida eterna, e eu espero que o seu nessa manhã seja também. Mas para alcançarmos a glória, para alcançarmos a vida eterna, o pecado não pode fazer parte. Porque o pecado é exatamente a linha de separação de nós e Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um e vamos desagradar o outro. A quem você está agradando? Se você peca e não pede perdão e continua pecando e continua fazendo a coisa errada, me desculpa o que eu vou te dizer. Pode ser forte, mas é a verdade. Você é servo de Satanás. Se você quer ser realmente servo de Deus, a primeira coisa, aceite Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Nasça de novo. Ele vai te dar condição de você resistir ao diabo. Ele vai fugir de você. E você não vai ser mais uma pessoa qualquer, mas você vai ser agora filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E Ele com certeza vai estar com você todos os dias, como Ele mesmo diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Mas essa promessa só se cumpre na vida daquele que verdadeiramente faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero que a lição, ainda que tenha sido um tanto quanto forte, pesada talvez, não sei como você do outro lado está encarando.
Mas eu queria te dizer uma coisa, querido. Tudo aquilo que eu disse é a verdade da palavra de Deus. Não estou querendo te colocar na parede, nem te deixar com medo. Apenas a realidade dos fatos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que nós tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus. E que a tua semana seja uma semana de vitória para a glória do Pai. Amém? Vamos orar, encerrando assim o nosso tema nessa manhã. Antes, porém, Evelyn, tudo tranquilo? Beleza? Então tá ótimo. Vamos orar então, encerrando o nosso momento de estudo nessa manhã. Pai querido e amado, nós somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez Tu falaste ao nosso coração. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que tem se feito presente nas nossas vidas, mentes e corações, e tem nos auxiliado, nos instruído, nos orientado e capacitado, para que no nosso dia a dia possamos, mesmo que pecadores reconhecidos que somos, mas reconhecemos também o Teu poder sobre as nossas vidas e o poder do Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Nos ajude na nossa caminhada de fé, a que realmente estejamos sempre olhando para o Senhor, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a nossa vida seja uma vida vitoriosa para a glória do Teu nome, se nós realmente fizermos e andarmos nas Tuas pegadas, fazendo a Tua vontade. Por isso, Pai, nos ajude a agirmos dessa maneira, porque nós também reconhecemos que de nós mesmos nós não podemos fazer, porque reconhecemos que somos fracos e pecadores, mas confiados no Teu poder, confiados nas Tuas promessas, é que nós seguiremos firmemente fazendo a Tua vontade, e para isso te pedimos, nos ajude, porque nós de nós mesmos não temos capacidade para tal. Carecemos, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, do consolo, do renovo do Teu Espírito a cada dia, para que possamos viver uma vida segundo a Tua vontade. Dá-nos, pois, a Tua graça, a Tua bênção, e que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, queridos, 10 horas, o culto, o momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Excelente domingo a todos. Deus os abençoe.